Com seus 280 milhões de fiéis no mundo, sendo 22 milhões e meio só no Brasil, a maior denominação evangélica comemora dia 18 de junho deste ano seus 111 anos de história, que esteve atuante desde então em um único propósito, fazer o ide imperativo de Cristo Jesus. Mas, para entendermos essa grande conquista, temos que voltar lá atrás. Tudo começou com a depressão financeira se instalando na Suécia, onde todos buscavam o sonho americano, que milhares de jovens e adultos saíam de sua terra para, depois de grandes viagens, conseguirem chegar aos Estados Unidos da América. Rudolf chegou em solo americano em 1903, depois de várias viagens, mas as experiências com missões em sua terra natal não tinha sido uma mera coincidência do acaso. Aquela chama missionária ainda ardia em seu coração. Assim que Gunnar saiu do seminário, em que estudou por 4 anos, entregou uma solicitação para ser enviado como missionário. Enquanto esperava a decisão, foi convidado a pastorear uma igreja batista em Michigan e passou a fazer parte da Convenção Geral Batista dos Estados Unidos. Foi nesse mesmo tempo que a convenção decidiu mandá-lo para a Índia, mas Rudolf Gunnar entendeu que não era essa a vontade de Deus e enviou uma carta comunicando sua decisão. E foi por este mesmo motivo que sua então noiva rompeu com um compromisso. Nesse período, despontava um grande avivamento no país, proveniente do avivamento na rua Azusa. Uma irmã com o dom de interpretar línguas estranhas, cheia do Espírito Santo, profetizou na vida de Rudolf, dizendo que ele seria enviado como missionário, mas somente depois que fosse revestido com o Espírito Santo. Nesse mesmo ano, Rudolf Gunnar Vingria, ou como conhecemos aqui no Brasil, Gunnar Vingri, teve o coração cheio pelo desejo de ser revestido de poder. Foi então que, com a permissão de sua igreja, foi até a primeira igreja batista em Chicago, onde estava acontecendo uma série de conferências. Foi com o objetivo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Depois de 5 dias insistindo no mesmo propósito, o pastor Gunnar foi revestido. Mas, um ano antes de sua chegada, desembarcava também Gustav Daniel Herberg, que conhecemos por Daniel Berg, que logo se especializou como fundidor e tornou a sua profissão, mas que depois de 7 anos em solo americano sentiu saudade de casa e decidiu visitar família e amigos. Ao chegar em sua cidade natal, tudo estava como no dia em que ele saíra, a não ser por seu amigo de infância que havia sido batizado com o Espírito Santo e se mudado para uma cidade vizinha. Interessado nessa nova doutrina, foi visitar seu amigo e ficaram horas conversando sobre o assunto. Mas, ao despedir-se de todos, partiu de volta ao seu país adotivo. Enquanto ainda estava no navio, orava pedindo com todas as forças o batismo com o Espírito Santo. E quando se aproximava das plagas americanas, sua oração foi ouvida e Herberg foi cheio do poder de Deus. E foi nessa mesma conferência em Chicago que Adolf e Gustav se conheceram e conversavam sobre suas experiências e sobre a convicção de serem chamados e vocacionados ao campo missionário. Após a conferência, Vingri voltou a Michigan e começou a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas, em fevereiro de 1910, foi intimado a se afastar da igreja, que estava dividida, metade cria e metade não cria no batismo com o Espírito Santo. Mas foi apoiado pela igreja em South Bend, e na primeira semana, 20 novas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Daniel Berg, ao ouvir a voz do Espírito Santo, largou tudo e foi-se para South Bend, Indiana. Ao chegar lá, encontrou o pastor Gunnar. Passaram a orar e estudar a Bíblia juntos, esperando a nova instrução de Deus. E não demorou muito a um homem cheio do poder de Deus, chamado Olof, se levantar e profetizar dizendo que eles iriam ao Pará e que Vingri casaria com uma moça chamada Strandberg. E foram, não sabendo onde era este local ao qual seriam enviados, a uma biblioteca pública, na qual viram que Pará estava localizado no país chamado Brasil. Vingri se casou tempos depois, após ter começado o trabalho no Brasil.
quando voltou à Suécia e conheceu a enfermeira Frida Strandberg. Deus proveu a quantia exata para a viagem ao Brasil. Depois de serem expulsos da Igreja Batista no Brasil por conta da nova doutrina, foram acolhidos pelo irmão Adriano, que creu na mensagem dos missionários. Depois que 19 membros e os missionários foram expulsos da Igreja Batista, os missionários fundaram em 1911 a Igreja Missão de Fé Apostólica, que recebeu dia 11 de janeiro de 1918 o nome oficial Assembleia de Deus, que já era usada desde 1916. O crescimento absurdo se deu ao grande investimento em orações e evangelismos, e claro, a ação divina do Espírito Santo, como falou o pastor José Wellington Bezerra da Costa em 2003, na abertura da Convenção Geral. A simplicidade na pregação prendia a atenção dos ouvintes e fazia todos entenderem os textos bíblicos e guardarem em seus corações. Em 1943, iniciou um grande clamor em todo o país em favor de um grande avivamento. Foi nesse mesmo ano que nasceu o Círculo de Oração, e começava pela manhã e findava às 16 horas. Em 1990, iniciou-se a chamada Década da Colheita, onde se levantaram 3 milhões de intercessores, que teve como fruto 50 mil novas igrejas, 100 mil novos obreiros e 50 milhões de almas rendidas a Cristo. Em 1944, quando o soldado Armando Chaves Cohen recebeu a convocação do grande general e senhor da Seara para assumir a posição de honra no Exército Celestial, sua missão seria a evangelização dos rios Tocantins e Araguaia, atendendo ao chamado do soldado Armando da baixa em seu serviço militar e é consagrado evangelista. No dia 8 de abril de 1947, por determinação do missionário Nelson e com o apoio da igreja em Belém, o pastor Armando chega em Carolina. A obra que florescia, cruzando as fronteiras, resistia ao tempo e aos embates da perseguição. Era o SETA que nascia com uma grande visão, e depois de 27 anos à frente do trabalho nos rios Tocantins e Araguaia, por seu grande avanço recebe autonomia do pastor Alcebiades, a convenção do SETA que se tornou Convenção Ciad SETA, uma obra missionária que cresceu tanto a ponto de gerar outras 4 convenções que estão totalmente atuantes, onde juntos estamos construindo uma grande obra na qual não podemos parar.